Estamos começando mais o Foco na História aqui pela HDTV, o Gudelão Channel. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E pessoal, gostaria de falar o seguinte: esse 8 de março é reconhecido pela ONU devido a um acidente em uma fábrica onde vitimou 120 mulheres na cidade do Alabama, nos Estados Unidos, onde 120 mulheres morreram carbonizadas devido às más condições de trabalho que existia nessa fábrica. A ONU reconheceu a data, pois aconteceu o incidente no dia 8, só que antes desse incidente, nesta fábrica, mulheres se reuniram para lutar pelas melhores condições de trabalho para elas. E infelizmente foram apedrejadas, foram atacadas pela polícia e tiveram que voltar para o seu posto de trabalho. E aí, dias depois, semanas depois, anos depois, essa fábrica continuou e apresentou esse problema, e mulheres infelizmente foram carbonizadas e morreram nessa fábrica. E depois disso começou uma luta das mulheres, chamado Movimento Feminista Internacional, para melhores questões salariais, as melhores igualdades salariais entre homens e mulheres. Contudo, pessoal, vamos falar um pouco da mulher ao longo do tempo, Pegando os 4 períodos da história, chegando do período antigo até o contemporâneo, que é hoje o que a gente vive, a perspectiva da mulher, ela sempre foi uma perspectiva de inferiorização e dominação. E a partir do final do período moderno, já por transição para o período contemporâneo, as mulheres começaram a lutar por seus espaços. Ao longo desses períodos nós tivemos mulheres destaques. Vou começar pelo período antigo. O período antigo ele foi caracterizado por ser presente muito a religião politeísta. E as mulheres no mundo antigo, elas tinham por dever respeitar os maridos, as sociedades e se tratar como belas mulheres, Aquelas famosas mulheres delicadas que tinham que ser provedoras da família, Ter os filhos, cuidar do marido, da casa, Contudo, nós tivemos em algumas sociedades onde a mulher ela tinha um pouquinho de destaque. Por exemplo, na Grécia, na cidade-estado de Esparta, a mulher com 7 anos, ela entrava no exército igual os meninos, homens. Só que aos 14 ela saía do exército, para ela poder cuidar da futura família espartana. Por que a mulher entrava no exército com 7 e aos 14 saía? Porque durante esses 7 anos era o suficiente para ela adquirir uma prática militar. A cidade de Esparta, estado de Esparta, ela era considerada uma cidade militarizada, uma cidade voltada para a guerra. E aí, as mulheres treinando na cidade, caso o exército tenha uma missão fora da cidade e venha um exército inimigo, as mulheres estariam lá para proteger os futuros espartanos e, claro, os anciões da cidade de Esparta. Ao longo da história antiga, nós tivemos 2 mulheres destaques. Primeiro foi Maria, mãe de Jesus, que nos registros bíblicos, e claro, em alguns já identificados, ela foi uma grande pessoa que protegeu o Filho de Nosso Senhor, e que pós a morte de Jesus Cristo, junto com Pedro e outros discípulos, foram passar o conhecimento de Jesus Cristo para o mundo antigo, principalmente ali naquelas cidades pertencentes a Roma. E aí ela ganha esse destaque pelos ensinamentos de Cristo. Então essa é uma mulher que ganha destaque. Outra mulher que ganha destaque é a Cleópatra. A Cleópatra ela foi a primeira rainha
do mundo antigo que nós temos registros. Ela comandou o Egito antigo, do período que estava sendo dominado ali por Roma, mas ela foi nomeada rainha do Egito naquele momento, onde ela fez grandes políticas ali na região do Egito. E ela se ganha destaque porque em um período antigo, onde você tem essas duas mulheres que eu consegui ver como destaque, que todo mundo reconhece, elas têm que ser bastante citadas nesse momento. O mundo antigo cita mais as mulheres como semideusas ou deusas. Por exemplo, em Atenas, nós temos a deusa Atenas, que é a deusa da sabedoria. Afrodite, deusa do amor. Semideusas como Medusa, como as sereias, né, que são contadas nos contos de Homero. Então, no mundo antigo, a mulher, ela em muitas das sociedades, elas são voltadas para aquele provimento da família e, claro, são tratadas também como semideusas ou deusas em algumas civilizações. Já no período medieval, agora vamos avançar para o período da Idade Média. A Idade Média ela foi marcada pela ruralização da Europa. Isso quer dizer o quê? Que quando chegou ali por volta do século II depois de Cristo, muitos europeus saíram das grandes cidades, né, que existiam ao longo do litoral e foram para o interior. Isso quer dizer que começou o período medieval, se destacou por essa ruralização e também se destacou pelo grande domínio da Igreja Católica, que vai começando a entrar em ascensão aí, e aí vai começar a comandar o poder religioso nessas regiões. Então, o período medieval ele vai ter esse domínio da Igreja Católica e, claro, a Igreja Católica ela vai colocar várias imposições e vários manuais de condutas. Entre esses manuais de condutas, principalmente no comportar da mulher dentro da sociedade. A Igreja Católica fala o seguinte, nesses manuais de conduta, que a mulher dentro da sociedade ela deveria ter a participação como cuidadora, provedora e, claro, respeitadora das normas. E para a Igreja Católica não poderia ter liderança. Não é à toa que na história da Igreja Católica nós não tivemos nenhuma mulher que tentou tentar ao poder maior, que seria o papado que a gente conhece. Então, no período medieval a mulher era bastante rígida as regras. Elas tinham muito manuais. Se ela descumprisse qualquer norma, elas eram julgadas, elas eram penalizadas. A mulher ela tinha os deveres de cuidar da casa, do marido, ser uma boa esposa, ser uma boa pessoa dentro da sociedade. E se ela não quisesse seguir, ela ia para o convento e se tornava freira. Então ela fazia os serviços a Deus. Com o tempo, né, a Igreja Católica foi julgando muitos casos. E um dos casos que a gente vai citar agora vai ser do período das Cruzadas. No final da Idade Média, chamada Baixa Idade Média, a Idade Média ela vai passando por várias crises. Doenças como peste bubônica, as cruzadas vão surgindo. As cruzadas foi uma batalha que buscou reconquistar territórios que eram pertencentes à Igreja Católica no passado e que povos bárbaros, né, outras religiões, acabaram dominando para si. E aí o que vai acontecer? Nessas batalhas de cruzadas não vai ser somente batalhas de reconquista de territórios, mas também vai ser batalhas territoriais entre dois povos que são da mesma religião católica, no caso, mas que tem uma disputa territorial, no caso, feudais que existem naquele momento. E um dos destaques que eu tenho é para a Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França. Em uma das várias batalhas que teve na Guerra dos 100 Anos, nós tivemos uma batalha que foi liderada, o exército francês foi liderado por uma mulher. Essa mulher foi Joana d'Arc.
Joana d'Arc, numa batalha contra a França e a Inglaterra, ela liderou o exército francês rumo a uma vitória. Ela conquistou a vitória em cima do exército inglês em uma das batalhas. No avançar dessas batalhas, ela foi presa pelo exército inglês. E aí, o Tribunal da Santa Inquisição inglês, ao apreender Joana d'Arc, condenou ela pelo crime de bruxaria. Isso quer dizer o quê? Que ela era condenada por ser bruxa, porque ela estava manipulando homens ao caminho do errado, segundo o imaginário daquele momento lá dos ingleses. E, gente, vou citar um texto que eu li muito fantástico, que foi o seguinte, que bruxaria, o que seria a bruxaria no período medieval? A maioria das mulheres que não seguiam padrões, por exemplo, se ela chegasse dentro de casa e desrespeitasse o marido, ou ela não cumprisse um dos códigos de conduta que era imposto pela sociedade, essa mulher era condenada por um crime chamado de bruxaria. No final ali do período medieval, ali por volta dos últimos 300 anos do período medieval, mulheres foram sendo julgadas por crimes de bruxaria. Porque no final do período medieval está surgindo uma doença chamada peste negra, que é a peste bubônica que eu mencionei no início. E eles acreditavam que a raiz desse problema era que estava tendo muito pecado, e a maioria das pessoas que eram consideradas pecadoras eram as mulheres. E aí, muitas mulheres tiveram muita pena de morte. A maioria das punições era levada à fogueira santa. Voltando ao caso da Joana d'Arc. Joana d'Arc liderou um exército de homens e foi condenada à fogueira santa. Não é que ela foi condenada à fogueira santa, ela acabou, anos depois, período moderno, né, a Igreja Católica reconheceu o erro e considerou ela como santa. Continuando, avançando o tempo aí, vamos para o período moderno. No período moderno, depois da Idade Média, esse período vai ser marcado pela volta da população às grandes cidades, resgate dos pensamentos antigos, da antiguidade clássica, e também vai ser o auge das grandes navegações e do surgimento dos Estados-nações, né? O surgimento das primeiras nações. Vamos falar agora um pouco das nações. As nações, quando elas surgem, elas dependiam de 3 regras para você considerar uma nação: território, lei e rei. Esses 3 elementos eram fundamentais para se considerar uma nação. No início, uma nação, um rei, ele tinha que assumir o poder, ele era o soberano máximo. E esse rei tinha que ser homem. E se ele falecesse, tinha que passar o cargo de sucessão para um filho mais velho ou para um filho homem da linhagem. Então, se ele tivesse uma mulher mais velha e ele tivesse um filho mais novo na sequência, esse filho mais novo assumiria. Se ele não tivesse nenhum filho, assumiria um homem da sua linhagem. Então, poderia ser um irmão, poderia ser um sobrinho, ou poderia ser um parente de não sei quantos graus, mas se ele não tivesse deixado descendente de homem. Por mais que tivesse deixado na linhagem só mulheres, nenhuma mulher podia assumir naquele momento o poder. Vivíamos nesse período moderno numa sociedade patriarcal. Porém, quando chegamos no final do período moderno, nós vamos ter mulheres se destacando. Essas mulheres vão dar o primeiro passo para que comecem uma luta de igualdade que vai acontecer no período contemporâneo, que vai ser o de agora. Vamos lá. Primeira coisa, na Inglaterra. A Inglaterra ela vai ser um destaque praticamente ali no século XVII, praticamente do final do século XVII para o século XVIII, para o início do século XVIII, de que nós teremos a primeira mulher rainha, considerada a rainha, que vai ser a Rainha Elizabeth I. A Rainha Elizabeth I, ela era filha de Henrique VIII. Vou contar um pouco da história desse cara. Henrique VIII,
ele assume o poder na Inglaterra, e aí ele, quando assume o poder, ele era aquele cara que precisava de um filho, um homem, para assumir. Só que a primeira esposa gerou filhas mulheres. E ele vai lá com a Igreja Católica e pede o divórcio daquela mulher. Só que a Igreja Católica, até os dias atuais, não tem divórcio, não tem separação. No momento que você casou, aos olhos de Deus você é casado e pronto, você não se separa mais. Beleza. Henrique VIII não gosta dessa proposta, falou com o padre, com o Papa não aceitou, ele expulsou a Igreja Católica e criou sua religião, que foi o anglicanismo. Se casou com a sua segunda esposa. Só que ao longo da sua história de vida, nos registros que existem, Henrique VIII não deixou nenhum descendente homem. Então o que foi que aconteceu? Elizabeth, filha do casamento, do segundo casamento, ela foi e assumiu naquele momento. E ela foi uma das primeiras mulheres a assumir um grande estado-nação, que foi a Inglaterra. A Inglaterra naquele momento, comparada a Portugal, Espanha, França, Holanda, eram consideradas uma grande nação. E uma mulher assumir era um grande feito para a história daquele momento. A Rainha Elizabeth I, o que ela fez na sua história foi, ela conseguiu apaziguar um conflito que o pai dela fez lá atrás entre católicos e anglicanos, e ela conseguiu dar início a um processo de 100 anos que vai acontecer da Revolução Inglesa. Nesse processo de 100 anos da Revolução Inglesa, que vai acontecer mais à frente, depois que ela morre e entrega o seu cargo, ela vai fazer esse processo de apaziguamento para futuramente, quando chegar lá em 1688, acontecer a Revolução Gloriosa. E aí, galera, Rainha Elizabeth, aí tem uma curiosidade sobre a senhorita Betinha I. Elizabeth I, ela não teve filho e ela nunca casou. Nossa, Hugo, mas por quê? Ela não era rainha? Pois é, naquele momento, se a Rainha Elizabeth casasse, o marido assumia o trono. No momento que ela tivesse um filho, o filho, quando assumisse a idade que está na Constituição, nas leis inglesas, assumiria o trono. Então Elizabeth, com medo de perder esse trono, ela não assumiu relacionamentos e ela não teve filhos. Moral da história, ela faleceu sem deixar um herdeiro para o trono inglês. E aí, ao longo da história também, eu queria citar Catarina II da Rússia. Catarina da Rússia, Catarina II, ela vai ser considerada uma rainha déspota, uma déspota esclarecida. O que é isso? Ali por volta do século XVIII, vai surgir um pensamento chamado iluminismo. E uma das abordagens do iluminismo é a liberdade do Estado, a liberdade religiosa e a liberdade econômica. O déspota, ele é aquele... E uma coisa que eles são contra, os iluministas, são os reis no poder. Eles acreditam que o povo tem que escolher, não tem que ser um cargo soberano. Mas os déspotas, para agradar esses iluministas, acabam pegando certas coisas, como liberdade religiosa, como a parte da liberdade religiosa e econômica. E Catarina II, ela, rainha da Rússia, ela vai adotar esse sistema na Rússia e ela vai conquistar esse papel dentro da sociedade. Avançando aí para o período contemporâneo, agora presta atenção. O período contemporâneo começa na Revolução Francesa. Por que contemporâneo? Tem que começar na Revolução. Não aconteceu várias revoluções inglesas, industrial para trás? Pois bem, na Revolução Francesa vai ser o auge da luta praticamente que igual de homens e mulheres pelo mesmo objetivo. Durante a Revolução Francesa, mulheres, homens vão lutar para o fim do absolutismo na França. Não vai ter mais aquela ideia de que só os homens vão às batalhas e as mulheres ficam em casa. Não, agora tem a união de mulheres e homens contra o absolutismo. E aí começa o processo aí da igualdade das mulheres.
Após isso, nos anos seguintes, mulheres vão lutar para ter vagas nas indústrias e conseguem. Só que qual é o problema que vai acontecer nisso? Quando elas conseguem essas vagas e elas têm uns salários comparado aos homens totalmente diferentes. Se um homem trabalhasse a hora por R$6, a mulher trabalhava por 2 dentro de uma indústria naquele tempo. A jornada de trabalho era igual a dos homens, de 14 a 16, que era um absurdo. E crianças, tanto do homens como mulheres, também trabalhavam, que também era uma outra coisa absurda nas indústrias na primeira revolução industrial e na segunda revolução industrial. O que eu quero falar para vocês é que quando a mulher conquista o primeiro espaço, que é uma vaguinha lá na indústria que começa a trabalhar, já é o primeiro processo. O segundo processo, quando começa a ter um movimento operário e mulheres começam a lutar iguais dentro de um movimento operário e criam sindicatos para terem melhores condições e igualdades salariais. O período contemporâneo ele vai pegar todo esse momento que nós estamos vivendo, do final do século XVIII, século XIX, as mulheres vão lutar por espaço, mas é no século XX que as mulheres vão conquistar de forma devagar a sua igualdade. A mulher, para você ver, mulheres no mundo só vão começar a ter o direito ao voto a partir do século XX, do início do século XX em muitos países. Aqui no Brasil, a mulher só podia participar da política depois da Era Vargas, depois da Era Vargas não, a partir de 1930, durante a Era Vargas. Isso quer dizer que a mulher, para conquistar o seu direito político, de poder representar a população, representar os direitos delas no mundo todo, direito a voto e tudo mais, só a partir de 1930 aqui no Brasil. Em muitas sociedades bem antes. Mas aqui no Brasil, vamos voltar agora para o contexto nacional, a mulher só tem direito ao voto a partir de 1930. Participação da política também no ano de 1930. Em 1940, nós temos a primeira deputada mulher eleita, que foi a Carlota de Oliveira, se não estou enganado o nome dela. Ela foi eleita a primeira deputada federal eleita no Brasil, representando o estado do Rio de Janeiro. E logo depois disso, as mulheres foram lutando por essa questão da igualdade. Surge um movimento feminista bem lá atrás, lá no período que antes de estourar essa fábrica, e até os dias de hoje as mulheres vêm lutando por espaço, vêm brigando por igualdades sociais, respeitos aos direitos trabalhistas. Até mais da metade do século XX, mulheres e homens tinham salários desiguais. Se um homem trabalhasse a mesma jornada de 8 horas, ele recebia um salário X, a mulher recebia um salário Y. O movimento feminista, quando é criado, é com o objetivo dessa igualdade salarial. Segundo, direitos exclusivos para as mulheres. Primeiro, maternidade. Direito maternidade, aqueles 6 meses, luta que a mulher teve. Lei do assédio, lutas que a mulher teve e está tendo. E leis exclusivas para punir agressores que usam da fragilidade do gênero, que infelizmente tem isso, para impor seu poder sobre as mulheres. Em 2006 foi aprovada uma das maiores leis no Brasil, que foi a chamada Lei Maria da Penha, que era para crimes explosivos domésticos contra as mulheres. Agora em 2021, aprovada a lei do feminicídio para crimes de assassinato contra as mulheres. Tipo, matou uma mulher por ela ser mulher. Então, as mulheres estão lutando por seus espaços e seus direitos. Esses direitos, a cada dia é uma luta que as mulheres enfrentam.
é uma luta por espaço, por trabalho. Esse 8 de março, para finalizar agora o foco na história, pegando o contexto histórico e das mulheres que nós temos, é para a gente poder ver a importância delas. O período contemporâneo, a gente tem várias mulheres de destaques, principalmente no século XX. Eu vou citar aqui algumas mulheres do século XX que são destaques, como a Rosa Parks, que lutou junto com Martin Luther King pela igualdade dos negros nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos até a década de 60 era uma segregação racial, bairro de negro, bairro de brancos. Os negros tivessem um ônibus não podia, tinha que ceder lugares para os brancos, e Rosa Parks vai lutar para acabar isso, que não é à toa que ela vai criar o protesto dela, fica lá sentada no ônibus, não cede lugar, e ela é presa por isso, e depois ela vai lutar por igualdade. Não é à toa que mudam as leis do transporte público nos Estados Unidos, graças a essa atitude da Rosa Parks. Nós vamos ter mulheres na política, aí que eu posso citar várias mulheres, mas uma dos maiores destaques foi a primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, que esteve presente no final da Guerra Fria, que ela teve ali no período da queda do Muro de Berlim. Ela estava presente nessas negociações de paz entre Rússia e os Estados Unidos. Nos dias atuais, nós temos diversas mulheres como presidente. A mais recente do Brasil, nós tivemos a Dilma, que foi eleita a primeira mulher presidente. Na Argentina, nós tivemos a Cristina, né? Então, quando a gente fala das mulheres na nossa sociedade, nós temos que ver essas lutas. Porque quando eu pego um levantamento histórico, eu fico assim, nossa, por que quando eu cito Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, a população só consegue se lembrar de 5 mulheres em destaques, mas no período contemporâneo nós conseguimos lembrar de vários. Na ciência, Madame Curie. Nas lutas sociais, Rosa Parks. As personalidades políticas, ex-presidente Dilma, Angela Merkel, Margaret Thatcher. As ativistas Malala e Greta. Por que a gente consegue lembrar dessas mulheres nos dias atuais? E as mulheres do período moderno, medieval e antigo nós não conseguimos lembrar. Eu quero que vocês entendam nesse vídeo de hoje que o Dia da Mulher não é só um dia que foi uma fábrica que pegou fogo, que teve uma luta e um processo. Não, esse Dia da Mulher é todo dia. A mulher tem que enfrentar os desafios diários. Ela tem que fazer os desafios diários. Ela tem que trabalhar, ela tem que exercer seu papel de provedora da família, ela tem que ser mãe em tempo integral. Poxa, é muito difícil a gente ficar falando, olha, por que é o Dia da Mulher, não existe o Dia do Homem. Gente, no passado, todo dia era Dia do Homem. A mulher, esse dia é exclusivo dela, mas todo dia é o Dia da Mulher. E todo dia os homens têm que reconhecer a mulher, o dia delas. Reconhecer as lutas. E entender que as brigas delas não são coisas desnecessárias, são fundamentais para a história. Pois, no momento que elas estão brigando por direitos, elas estão brigando por igualdades. Infelizmente ainda vivemos em uma sociedade que muitas empresas ainda contratam mulheres, mas têm receios, porque viram mães depois. E nós temos que acabar com isso. Muitas mulheres sofrem assédios pelo seu corpo. Muitas mulheres sofrem comentários porque só vestiu uma roupa diferente, sofrem abusos sexuais, e nós temos que acabar com isso. Quando a gente chega e fala no mundo contemporâneo dos benefícios, eu torço que tenha muito mais benefícios para as mulheres. Por isso, esse 8 de março não pode ser só hoje o 8 de março. Esse 8 de março tem que ser o dia 9 de março, 10 de março, todos os dias. E nós, principalmente homens, nós temos que reconhecer a luta das mulheres e incentivar que elas continuem nessa luta. Eu aplaudo as mulheres que estão ao meu redor e o que eu trabalho com elas ao redor.
Este é o Foco na História.